Para começar, cumprimentando você que tem acompanhado ou que chegou aqui para acompanhar o estudo do guia que nós chamamos carinhosamente Lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudos, que começa mais um ciclo a partir dessa semana, cujo tema é justamente Fazendo Amigos para Deus. Aqui está o nosso novo guia, muito bem diagramado e com lições muito interessantes. Apenas para trazer ao conhecimento daquilo que nós vamos ver ao longo desse trimestre, existem temas aqui relacionados justamente à alegria de podermos participar da missão que Deus nos confiou, a missão de levar o Evangelho, a missão de fazermos diferença em um mundo que neste momento está passando por grandes dificuldades, tem passado por grandes desafios por conta dessa situação gerada pelo coronavírus e por todas as condições resultantes desse novo momento em que estamos. Então, é muito importante que nós possamos ser pessoas que possamos compartilhar alegria, que possamos oferecer esperança em um mundo tão conturbado no qual vivemos. Por isso mesmo, os temas desse trimestre são extremamente relevantes e eles se encaminham nessa direção. Por quê? Porque, afinal de contas, nós devemos participar da missão? Qual a razão pela qual nós deveríamos, como cristãos, estar envolvidos na pregação do Evangelho? E ainda mais do que isso, não só pela razão, mas quais os benefícios, quais os suportes que nós vamos ter ao fazer isso em relação às outras pessoas. Quando eu falo em benefícios e suportes, tanto para nós quanto para aqueles que receberão a mensagem do Evangelho. É claro que nós devemos entender, e isso vai ser claro ao longo do semestre, ao longo do trimestre, que a lição da Escola Sabatina, o guia que nós estamos estudando agora, é importante entendermos como grande base de que a missão não é minha, não é sua, não é nossa enquanto pessoas. A missão é de Deus. Nós vamos ler, por exemplo, Lucas capítulo 15, e no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, é muito interessante quando fala da questão daqueles elementos que foram perdidos, né? A ovelha, a dracma, o filho pródigo. Nós vemos aquelas situações como elementos que foram perdidos, mas que foram depois encontrados de alguma forma. Ali há uma exemplificação do trabalho de Deus em salvar o seu povo. É interessante que um dos grandes versos que nós vamos estudar é justamente aquele que está em Lucas, no capítulo 19, no verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Note, a missão começa em Jesus, a missão começa em Deus, a missão não começa no ser humano, não é uma missão do ser humano, não é uma missão de uma igreja, não é uma missão de um grupo de pessoas, não é a missão dos pastores, não é a missão do líder da igreja, ou mesmo do membro da igreja. A missão é de Deus em salvar o perdido. Agora, Deus nos convida para participarmos daquilo que Ele está fazendo. Deus nos convida para sermos parte do desejo dele em salvar a todos, de buscar e salvar aquele que está perdido. Essa é a grande função de Deus. Um outro grande aspecto da lição desse trimestre é justamente o que nós devemos entender que, naturalmente, nós já falamos daquilo que cremos. Talvez você já tenha passado por algum momento em que você convive com pessoas, nunca tenha falado do Evangelho com essas pessoas, e em um determinado momento você fala sobre a sua crença, sobre a sua fé, sobre a sua igreja, e a pessoa diz, bem que eu tinha notado que você é diferente, bem que eu tinha notado pela sua fala sobre saúde, pela sua postura enquanto pessoa, pela sua forma com que dirige os seus negócios, como a sua forma com que você trata das questões relacionadas à vida cotidiana, o seu descanso num dia especial, a forma como você fala. As pessoas podem dizer, olha, bem que eu tinha notado que você tem algo diferente. Talvez você nem perceba, mas você vive os valores do Evangelho o tempo todo, e às vezes até mesmo alguém que está fora da igreja, e talvez você esteja aqui compartilhando nesse momento do estudo desse guia da lição, esteja um pouco afastado de Cristo,
Mas isso você deve ter percebido que algumas coisas que você continua fazendo, continua a ser reflexo dos valores do Evangelho, dos valores da palavra. Então nós, de alguma forma, nós já testemunhamos daquilo que acreditamos, falamos daquilo que aprendemos, daquilo que se solidificou em nossas mentes através de valores, e dessa forma é importante a gente entender que o que esse guia de estudo da Bíblia vai trabalhar ao longo desse trimestre é justamente como nós podemos apresentar o Evangelho de forma intencional. Porque de uma forma mais ou menos, mesmo sem estar pensando, mesmo sem estar cuidando dessa questão, de alguma forma nós estamos apresentando a nós mesmos os nossos valores. Agora, o que nós vamos aprender ao longo desses 3 meses é justamente a possibilidade de sermos mais intencionais na forma de apresentar o Evangelho, de aceitarmos o convite de Cristo e sermos então mais propositais na forma de apresentarmos o desejo de Cristo em salvar a todos, em salvar cada pessoa. Por isso mesmo, então, a lição dessa semana começa justamente com um tema provocante. Por que testemunhar? Por que eu tenho que sair do meu lugar de conforto? Por que eu tenho que falar para as pessoas? Por que eu tenho que apresentar sobre o Evangelho? Quais as razões? O que isso vai repercutir na minha vida, na vida de outros? Não é? Então, a primeira grande questão aqui envolve justamente a questão do testemunho. O verso principal dessa semana gira em torno disso. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz-nos o seguinte: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não há ninguém neste mundo, não há pessoa neste mundo que tenha mais interesse em salvar o ser humano do que o próprio Deus. Isso para mim é algo muito especial, isso para mim é algo extremamente importante, porque salvação não é apenas um desejo do ser humano de uma pátria melhor, salvação não é apenas o desejo do ser humano de uma economia mais organizada, mais próspera, não é apenas o desejo do ser humano por uma condição de saúde mais favorável, não é apenas, enfim, não se trata de uma questão do ser humano ter uma vida melhor, ou até mesmo a vida eterna, mas se trata do desejo de Deus de ter os seres humanos ao seu lado novamente, como foi na criação, quando ele visitava pela manhã e pela tarde o primeiro casal. Então, de certa forma, eu diria que Deus deseja restaurar-nos, muito mais até do que nós pensamos em sermos melhores como pessoas, em sermos melhores enquanto indivíduos, enquanto pai, esposo, filho, enfim, enquanto pessoa neste mundo. Então, Deus deseja muito mais a nossa salvação do que nós mesmos pensamos que a desejamos. Então, isso é importante a gente entender, porque nesse contexto, então, é que Deus nos chama para sermos coparticipantes dessa grande obra dele, de transmitir a mensagem da salvação. O grande desejo de Deus para nós é a salvação. Então, até é dito aqui no guia da lição, a seguinte frase inicial aqui. O grande desejo de Deus é que todas as pessoas em todos os lugares respondam ao seu amor, aceitem sua graça, sejam transformadas por seu Espírito e salvas para seu reino. Eu me lembro que em uma determinada ocasião, uma jovem, que é recém-batizada na igreja, chegou chorando e veio conversar comigo, angustiada, porque ela estava triste, porque a sua mãe, que não era da igreja, havia brigado com ela e ela não sabia o que fazer, porque ela amava a sua mãe, mas a sua mãe às vezes agia de uma forma muito dura com ela e ela não sabia o que fazer para falar de Cristo, ela não sabia o que fazer para lidar melhor com a sua mamãe. E eu perguntei para ela sobre a situação que ela vivia com sua mãe, como é que era, perguntei sobre a própria história dela de vida. E quando eu fui recebendo alguns dados, eu verifiquei que aquela mulher tinha uma vida muito sofrida. E aí fiz uma pergunta para aquela jovem: você acha que sua mãe sabe o que é amar? Ela disse não.
E eu perguntei, quem vai poder te ensinar, quem vai poder ensinar a ela o que é amar? E ela respondeu, bom, eu acho que vai ser eu. Nesse sentido, então, nós conversamos, ela pegou ali uma fruta, embrulhou uma fruta, disse que ia dar de presente para a mamãe dela, e eu orientei, eu disse, olha, pode ser que quando você chegar, oferecer o seu presente, pode ser que ela não dê tanto valor. Então fique atenta, lembre que sua mãe não sabe o que é amar, e você agora vai se dedicar a ensinar a ela o que é amar. Aquilo que você tem aprendido aqui na igreja, aquilo que você tem aprendido de Cristo, do amor de Cristo por sua vida, é isso que você vai fazer por ela. E, então ela foi até a sua mamãe, eu orei naquele momento sobre ela, sobre a sua família, e daqui a alguns minutos, uns 15 minutos depois, voltava uma filha e uma mãe, em lágrimas, abraçadas, e especialmente a mãe que dizia que ela não sabia o que fazer, ela sabia que ela, como mãe, ela precisava demonstrar mais carinho, mais afeto pela sua filha, mas ela não sabia como fazer isso. Ela queria só o bem da filha dela, ela tinha muita dificuldade para lidar com essas coisas. O poder de um abraço, o poder de um amor, o poder de uma atenção, quando alguém se volta para o outro, é extremamente importante para transformar, para modificar vidas. E nesse sentido, é justamente o poder do testemunho. Nesse sentido está justamente o poder do testemunho, em fazer-nos ser instrumentos para levar o amor de Deus nesse mundo. Nós somos neste mundo os braços, as pernas, os olhos de Cristo, as pessoas que não o conhecem. Então, a grande questão que eu preciso chamar a atenção em todo o tempo é que testemunho não diz respeito a mim, não diz respeito a ser eu uma boa pessoa nessa sociedade, mas diz respeito a Jesus. Como eu posso apresentar Jesus às pessoas que estão à minha volta, e não como eu posso apresentar a mim mesmo como alguém melhor do que sou. Eu acho que esse é um grande problema, porque nós vemos uma sociedade em que a grande ênfase está na imagem. E às vezes a gente pensa que testemunho é sobre imagem, que imagem eu estou passando às pessoas. E por aí a gente começa a querer cobrar demais dos nossos filhos, cobrar mais do nosso esposo ou esposa, cobrar mais das pessoas que estão à nossa volta, dentro da nossa comunidade, começa a dizer que essas outras pessoas estão envergonhando a Cristo, ou coisas do tipo. Notem, em vez de trazer um benefício, nós acabamos muitas vezes machucando as pessoas que estão à nossa volta, achando que com isso nós vamos fazer com que elas sejam melhores testemunhas de Cristo. Ser testemunha de Cristo não significa necessariamente ter uma boa imagem. Eu me lembro, por exemplo, da história daquela mulher lá em João capítulo 4, que ela se escondendo das pessoas, foi buscar água num poço, e em pleno meio-dia, e ela se encontra com Cristo. Ela, depois de ouvir as palavras de Cristo, depois de sentir a possibilidade de uma transformação na sua vida, ela sai daquele lugar em que está, volta para a cidade e fala de tudo, mas naquele momento ela ainda era a mesma mulher, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas que ela tinha de minutos antes. Testemunhar não significa apenas colocar uma boa imagem numa rede social, quando nós estamos dilacerados por dentro, mas é falar do que Cristo fez quando nós estamos passando por problemas, quando nós estamos em dificuldades também. Falar do amor de Cristo é apresentar o que esse amor de Cristo transformador tem feito na minha vida, é muito mais do que meramente imagem que a gente apresenta. E com isso, nós entramos então em alguns aspectos importantes do que significa testemunhar de Cristo. A primeira grande questão é que nós, ao apresentarmos a Cristo, nós estamos oferecendo oportunidade de salvação às pessoas. Nós vivemos um momento em que há muitos caminhos, há uma variedade de caminhos, uma variedade de proposições, uma variedade de questões, uma variedade de sugestões do que fazer com a nossa vida, mas quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos dizendo que existem possibilidades outras neste mundo, e a principal dessas possibilidades é aceitar a Cristo, viver ao lado dele, em relacionamento profundo com ele. Em Tiago, no capítulo 5, no verso 19 e 20, nós lemos uma orientação do apóstolo a esta igreja, né?
E diz o seguinte: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Quer dizer, nós nos tornamos, nesse sentido, instrumentos cooperadores de Cristo, e muito mais do que pensarmos, por exemplo, em projetos. Hoje eu sei que nós vemos um período de grande dicotomia na questão política aqui no país, etc., mas eu creio que a primeira grande coisa que nós podemos fazer neste momento é testemunhar para o outro, é apresentar o Evangelho para o outro, é dizer para o outro desse amor maravilhoso e transformador que Cristo tem para nos oferecer. Há um pensador chamado Karl Polanyi, é um economista, e ele propõe que a grande transformação da economia, ela começa pela transformação dos valores, e quem sabe o que nós estamos precisando hoje na nossa sociedade é mais de Cristo. Estamos precisando mais dos valores de Cristo, do amor de Cristo, do poder de Cristo, para oferecermos a transformação que toda a sociedade precisa hoje. Mas, é claro, que transformação é essa? Que tipo de transformação é essa? Não é uma transformação só para essa sociedade, não é uma transformação só para o tempo em que vivemos, é uma transformação transcendente também, porque vai muito além dos nossos dias, ela se encaminha para a eternidade, ela se encaminha para o grande projeto de Cristo, que é a salvação de todos, para estarmos onde Ele está, nas mansões celestiais. Então, é a possibilidade hoje de fazermos diferença na vida dos outros, através da pregação do Evangelho. O segundo grande aspecto em testemunhar envolve em fazermos algo para alguém que amamos. Eu imagino que você tem alguém que ama, e eu fico pensando o que você pode fazer para demonstrar o seu amor para a pessoa que você ama. Para alguns é fazer uma cartinha, mandar um e-mail, mandar uma mensagem, um cartão, um presente, dar um abraço. Quando você ama alguém, você faz coisas pelo outro. Jesus nos chama para amá-lo. Só que, ao invés de pedir que nós façamos coisas para Ele somente, Ele pede que nós olhemos para o outro. Ele pede que olhemos para aquilo que neste mundo tem a imagem da criação, a sua própria imagem. Lembre que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, quando nós olhamos para o outro, nós também estamos olhando para uma imagem corrompida do próprio Deus, que precisa da restauração de Cristo em sua vida. Então, nesse sentido também, eu posso dizer que Cristo se agrada quando nós nos voltamos para o outro, quando nós nos voltamos para aqueles que estão em nosso redor. Em última análise, o grande objetivo de Cristo é reconciliar aquilo que estava separado. Isaías 59:2, por exemplo, nos lembra que o pecado causa separação. É claro que o pecado ali menciona que o pecado causa separação entre Deus e o homem, mas também causa separação entre os seres humanos. Então, nesse sentido, é bom nós entendermos que esse pecado que causa separação entre Deus e o homem, causa separação entre os seres humanos, ele pode ser superado, vencido em Cristo e justamente acabar, romper com aquilo que me separa do outro. Paulo chama isso de reconciliação. Não é? Então, é importante nós entendermos que ao pregarmos, ao falarmos de Cristo, nós também estamos agradando aquele a quem amamos. Não é? É só nós vermos, por exemplo, ali em Lucas, no capítulo 15, as histórias da dracma perdida, a história da ovelha perdida, a história do filho pródigo, a alegria daquele que encontra o que estava perdido. Essa é a alegria de Deus, encontrar aquele que estava perdido. Essa é a alegria que Deus... A Bíblia menciona sobre Cristo que Cristo chorou quando Lázaro morreu. É uma das passagens ali mencionadas. Ele via aquela situação, as pessoas chorando, via também a condição das pessoas diante da morte. Jesus chorou. Jesus, ele tem empatia conosco.
Jesus se interessa por nós. E há grande alegria em restaurar-nos, em buscar-nos, porque Ele dá grande valor para nós. Eu fico pensando, talvez, no valor que você julga que as pessoas consideram de você mesmo. Qual o valor que você tem para as outras pessoas? Talvez alguns de nós temos dificuldade em lidar com essas questões. Temos problemas que vêm desde a infância. Acreditamos que não temos valor, acreditamos que não temos potencial, acreditamos que não conseguiremos realizar coisas. Mas o que nos chama a atenção é que Deus dá grande valor para mim e para você. Deus tem um valor inestimável por nós. E não, quando eu falo nós, não falo só a humanidade como um todo, mas diz, bom, tem as pessoas e pessoas. Não, Ele tem interesse particular em você. Ele te ama especialmente. E essas parábolas, elas falam de um filho, elas falam de uma moeda, elas falam de uma ovelha. É individual, é um cuidado, é uma atenção específica. Não é uma atenção à multidão, é uma atenção especial a um. Isso chama muito a atenção nessa parábola. Então, não significa que se um dia o Evangelho for pregado a 6.999.999.999 pessoas, que não precisemos pregar ao último que falta, porque Deus tem interesse especial em cada indivíduo. Deus quer que cada um se salve e que nenhum se perca. Há uma atenção individual na salvação. É claro que Deus vem buscar um povo, mas Deus está interessado individualmente na salvação nossa, na sua salvação. E Ele quer que você seja aquele que venha compartilhar desta mensagem para as pessoas que estão ao seu redor, com quem você convive. Há uma passagem interessante, ainda no Antigo Testamento, lá no livro de Sofonias. É interessante o livro de Sofonias, porque é um livro que menciona aqui a questão de Deus ter louvado, né? A voz de Deus. Eu fico imaginando como é que seria Deus estar louvando, mas em Sofonias 3, verso 17, está aqui a seguinte passagem: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Alguém pergunta assim, como eu posso fazer Deus sorrir? Eu mencionei aqui que Jesus chorou, mas como eu posso sentir ou saber que Deus está sorrindo? Olha que texto bonito, que texto bonito. Quando nós nos dedicamos ao outro, quando nós nos dedicamos a falar, a cuidar do outro, nós estamos fazendo algo muito especial. Deus sorri quando vê nós nos ocupando do outro, nos interessando por aqueles que estão ao nosso redor. Há um outro aspecto importante também sobre o testemunho, que é o nosso próprio crescimento. Quando nós nos doamos ao outro, quando nós nos doamos em cuidar das pessoas que estão à nossa volta, nós somos os primeiros beneficiados. Quando eu gasto tempo, e na realidade eu nem diria gastar tempo, quando eu invisto tempo no outro, eu sou o maior beneficiado nisso, porque eu cresço. E como pessoa, eu começo digamos assim, a encontrar com aquilo que nos faz mais humanos. O ser humano tem a capacidade de ser empático. Nem todas as espécies têm essa capacidade de aprender com o exemplo do outro, por exemplo. Nem todas as espécies animais têm essa capacidade de olhar para um outro e aprender alguma coisa. Tente fazer isso com o seu gato, mostrar para o gato como fazer, você tentando fazer alguma coisa e ver se ele vai te copiar. Então, é bem improvável que você consiga fazer isso. Agora, uma criança vê você se comportando de determinada forma, ele copia. Eu acho interessante quando as crianças elas copiam o seu jeito de falar, copiam o seu jeito de andar, copiam os seus hábitos. Os pais, as mães percebem bem isso, como a criança ela começa a agir, a funcionar muito próximo daquilo que os seus pais se comportam. Então,
Da mesma forma também, quando nós pregamos o Evangelho, eu diria que, de certo modo, a nossa imagem vai se tornando mais próxima da de Cristo, nós crescemos espiritualmente, mas ainda assim também nós nos tornamos mais humanos, nós nos tornamos mais sentimentais, mais emocionais, mais afetivos. Nós crescemos enquanto pessoa porque nós vemos as dificuldades dos outros, nós interagimos com os problemas dos outros, nós percebemos o outro. É muito fácil nós ficarmos irritados com aqueles que nos incomodam, mas é mais difícil nós entendermos por que nós incomodamos com o outro, de aceitarmos o outro apesar desses incômodos. É muito fácil nós acusarmos o outro como uma pessoa que causa dor, causa sofrimento, causa dificuldade para mim, mas quando eu começo a olhar para o outro, quando eu ando na direção do outro, eu começo a perceber que o outro tem também grandes contribuições para o meu próprio crescimento também. George Washington dizia que a melhor forma de se acabar com os seus inimigos é tornando-os seus amigos. Então é nesse sentido, talvez, que nós deveríamos pensar. O resultado dessa transformação é poderoso nas nossas próprias vidas, em primeiro lugar, quando nós testemunhamos. Há um pensamento do livro Desejado de Todas as Nações que diz o seguinte: Deus poderia ter realizado o seu plano de salvar pecadores sem o nosso auxílio, mas para desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, precisamos partilhar de sua obra, com o propósito de participar da alegria dele, a alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício. Devemos colaborar em sua obra para a redenção delas. Note que pregar não é meramente uma questão de cumprir os requisitos de uma instituição, de cumprir requisitos espirituais, de cumprir regulamentos de uma igreja, não é apenas uma questão de responsabilidade, mas é também uma questão de crescimento individual. Um outro elemento importante é que nós podemos enxergar, e aí eu gostaria de aliar dois elementos aqui. A Bíblia menciona que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós falamos do amor ao próximo, num primeiro momento nós lemos aqui amar como a nós mesmos, mas Jesus ele ainda avança ainda mais nessa questão. Quando nós lemos, por exemplo, em João capítulo 13, nos versos 34 e 35, o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Tá, ótimo, nós devemos amar uns aos outros, mas aqui há uma nova dimensão do que significa amar o outro. Assim como eu vos amei. Não é mais, o parâmetro não é mais a minha vida pessoal, porque pode, como eu estava dizendo, pode ser que você tenha dificuldades para lidar com os seus próprios problemas, com as suas dificuldades, você olha e diz, olha, eu tenho problemas com o meu valor pessoal, eu tenho dificuldades, eu não consigo amar a mim mesmo, como é que eu vou amar as pessoas? Olha, olhe para Jesus, olhe para o amor de Jesus, e quando você olhar para o amor de Jesus, você vai conseguir entender a grandiosidade do que é esse amor e vai conseguir oferecer amor nessas condições. Mas por outro lado também, se você se sente talvez maior que os outros ou numa posição privilegiada, você olha para o amor de Cristo e percebe que Ele pode te usar como bênçãos para aqueles que talvez tenham mais dificuldades do que você. Por isso, a base do amor não é a minha, no início até pode ser a minha capacidade lá no início do Evangelho é dito, né, a minha capacidade de amar a mim mesmo, mas existe um elemento ainda maior, que é o próprio amor de Cristo para conosco. Esse amor de Cristo para conosco deve nos dirigir na direção das outras pessoas, porque depois continua o texto, que também vos ameis uns aos outros, nisso conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então é nesse sentido, talvez, que o amor se torna um motivador para a pregação do Evangelho. As pessoas precisam de afetividade. É tão bom quando a gente recebe um abraço. Agora, ultimamente, nós não estamos podendo se abraçar, né? O pessoal tem usado muito aí os toques de braço e outras coisas. Por quê? Porque nós precisamos encontrar uma forma de dizer que temos interesse pelos outros. É o tchauzinho na hora de um vídeo, é uma demonstração de afeto, é um coraçãozinho, alguma coisa a gente tem que fazer. Por quê? Porque as pessoas precisam de algum afeto, precisam de algum carinho, precisam de atenção, e Jesus nos deu toda a atenção, todo o carinho, nos deu a vida para que nós nos voltemos para o outro. Essa é a grande motivação que nós temos.
E ao mesmo tempo, por essa motivação, é que nós nos tornamos fiéis ao seu mandamento de pregar o Evangelho. Por isso eu gosto de pensar de forma invertida. Primeiro eu sou motivado para que depois eu vá. Não há primeiro uma ordenança, um mandamento, e depois vai, não, mas a gente vai por causa disso. Não, a gente vai porque o coração está cheio de amor, e quando ele está pleno de amor, nós começamos a ser empáticos com as pessoas que estão ao nosso redor. Há um pensamento também muito especial que diz o seguinte: o amor deve residir no coração. Está aqui no nosso guia de estudos. O cristão verdadeiro age pelo profundo amor ao Mestre. Do amor a Cristo brota o interesse abnegado por seus irmãos. Enfim, esse é o grande ponto para mim que nós devemos pensar a cada momento. Possamos a cada dia nos encontrar com o amor de Cristo, possamos a cada dia pensar sobre o amor de Cristo em nossas vidas, nos fortalecer nesse amor de Cristo, e eu tenho a certeza que à medida que nós nos fortalecermos nesse amor, nós vamos também nos voltar para as pessoas que estão ao nosso redor, porque o amor de Cristo no meu coração, crescido e fortalecido, vai produzir uma fonte de amor que vai jorrar para as pessoas que estão ao nosso redor. Papai do céu lhe abençoe, um bom período de estudos, que você continue a ter um trimestre cheio de grandes bênçãos e principalmente que você possa ser as mãos, os pés, a voz, os braços de Deus nesse mundo que precisa tanto, que carece tanto do seu amor neste momento. Que Deus o abençoe.